Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubenig Felipe, está compondo na mesa aqui Diego Francisco. Trabalhe, invista, save e repita. Save não lembro agora o que é, né? Mas tudo bem. Trabalhe, Economize, invista e repita. e repita, né? E no final você vai melhorar a sua vida. Pois bem, está conosco aqui Carla Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Carla Alves, ela trabalha com vendas, né? Acho interessante. Muito obrigado, Carla, por ter aceito nosso convite e vindo conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Desde já quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês e muito obrigada mesmo pelo convite. Eu costumo lembrar, às vezes, que vendedor vem de duas palavras, né? Vender e ter a dor, né? O cliente tem uma dor e o vendedor vai ter que entender. Profundamente etimológico isso aí. Pode buscar lá nas origens, dá um Google aí. Vendedor, origem etimológica, é bem isso aí. Vendedor. Igualzinho. Eita, Deus do céu. Eu posso criar uma nova construção, né? De Etimologia, neologismo. Mas eu acho interessante que, assim, você tem uma necessidade, basicamente hoje carro não é uma necessidade, não é luxo. Sim. É uma questão de necessidade para você fazer as suas locomoções, principalmente quem vive aí nessa questão de trabalhos em vários pontos, né? Então, isso facilita muito, porque o transporte público, queira que não, ele é defasado, né? Com certeza. Mas aí a tua história de construção nessa área de vendas, porque, na verdade, você foi para a área de vendas? Teve alguma coisa que te chamou a atenção ou assim? Assim, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com o público, né? Como eu tinha te falado, que eu até te encontrava e tal, lá no armazém. Eu comecei a minha carreira profissional no armazém de construção. E aí, eu lembro exatamente, né? Eu acho que eu tinha 17 anos, mais ou menos. Não, eu já ia completar 18 anos. E aí, eu lembro que o dono do armazém dizia assim, traga a sua carteira que eu vou assinar a sua carteira. Aí, aquela coisa dentro de mim... Cara, eu não quero passar a vida toda trabalhando no armazém. E eu também não quero assinar minha carteira aqui, porque eu sinto que eu não vou passar muito tempo aqui. E eu tinha aquilo comigo, que eu não podia sujar minha carteira. Tipo assim, não sujar da profissão, mas sujar de pedir demissão rapidamente. Pouco tempo. Entendeu? E aí eu dizia, não, eu não quero passar a minha vida toda no armazém, não desmerecendo a profissão, né? Mas eu visava algo maior. E aí eu lembro que eu disse, não, eu esqueci a carteira, eu vou trazer e tal. E eu me segurei, porque eu tinha acabado de completar 18 anos. Aí ele pediu a segunda vez, eita, eu vou trazer amanhã, eu esqueci, eu vou trazer. Aí, quando eu ia trazer na terceira vez, que eu disse, agora não vai dar, agora eu vou ter que levar, porque já tá feio. Aí me ligaram para ser jovem aprendiz no grupo, né? Na Meira Lins, na época. Aí eu fiz a entrevista, tudinho, e passei. Aí eu lembro que eu cheguei para ele e disse, olha, eu passei na entrevista, só que era para ser jovem aprendiz. E eu tinha que ganhar meio salário mínimo, né? Aí eu sei que, na época, lá no armazém, eu ganhava um salário completo. E aí algumas pessoas ficaram, poxa, tu vai sair do teu trabalho, tu ganha um salário mínimo para tu ganhar meio salário. Mas eu pensei, não, aqui eu posso ter alguma oportunidade de crescimento. Então, eu vou. Eu sei que vai ser bem difícil, porque o salário é menor. E, assim, como eu também vim de uma família que não tinha tanta condição financeira, então, para mim, qualquer valor que fosse a menos faria total diferença no orçamento, né? E aí, eu disse, mas eu vou. Aí, no início, eu fiz até um acordo lá com o dono do armazém. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu trabalho meio período, Estratégia. eu fico até 11 horas, o senhor me paga metade do salário e a outra metade, a metade do dia eu vou trabalhar no outro emprego. Ele, pronto, tá fechado, mas eu não vou lhe garantir que eu vou segurar você nesse emprego por muito tempo, porque eu preciso de uma pessoa fixa comigo. Tudo bem. Eu lembro que esses foram os meses mais desafiadores, corridíssimos, porque eu pegava no armazém de 7 horas, eu largava de 11, eu tinha que estar de 1h da tarde lá no Recife para fazer aquela aula que tinha de jovem aprendiz.
E aí, era metrô, eu ia dormindo no metrô arrasada, largava de 5 da tarde para estar na faculdade de 7 horas. Aí, eu lembro que o curso era lá no Recife, a faculdade era em Piedade. Eita. Era uma loucura. Isso tudo de ônibus, de metrô, aquela coisa. 11 horas eu já estava morta, arrasada. E aí eu acredito que eu passei uns 3 meses nesse perrengue todo, né? E aí o dono do armazém disse, minha filha, infelizmente, conseguiu uma pessoa que vai me dar suporte o dia todo, então não dá mais para ficar com você. Ufa. Ufa, né? Por uma parte, ufa, eu disse, mas eu já imaginava que isso iria acontecer. Aí eu disse, agora que o negócio vai ficar pesado, porque agora não tem mais a grana que eu teria. Aí passei um mês na empresa, né, como jovem aprendiz. Foi quando a empresa gostou do meu trabalho, porque eram 3 meses no curso e 3 meses na empresa, 3 meses no curso e sucessivamente, né? Ao todo seria 1 ano. Esses 3 meses do curso foi justamente os 3 meses que eu consegui conciliar com o armazém. Quando eu fui para a empresa, eu só passei 1 mês. A empresa gostou, aí, você aceita trabalhar com a gente, fixo e tal? Aí eu topei. Aí eu comecei como auxiliar, né, do pessoal lá da oficina e acompanhava os processos, os agendamentos. Aí surgiu uma oportunidade para trabalhar como recepcionista da Citroën. Aí eu disse, eu topo. Aí pedi a demissão e comecei como recepcionista. Aí passei 1 ano, mais ou menos, lá. Aí já começou aquela vontade de querer ser vendedora. Quero ser vendedora, quero ser vendedora. E nada de oportunidade, né? E eles gostavam muito do que eu fazia como recepcionista. Eu tinha que trazer os clientes para a loja. Aí eles meio que ficaram naquela. Se a gente contratar, a gente não vai ter outra pessoa para colocar agora e tal. Aí não conseguiram, eu não consegui a oportunidade. Aí já tinha outra pessoa na concorrente me convidando para ser vendedora. Aí eu não pensei 2 vezes. Aí mais uma vez eu olhei e disse, eu vou pedir demissão novamente, eu não vou pensar 2 vezes e eu vou dar esse novo passo na minha vida. Aí pedi demissão e fui trabalhar, começar a minha jornada como vendedora de carro zero. Entendi. O que despertou para querer tanto ser vendedora de automóveis? Na verdade, não era a questão do despertar. Assim, eu nunca pensei, eu vou ser vendedora. Agora, eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito, muito de carro. Sempre gostei muito de carro, de modelo de carro. Eu via um carro passar e eu sempre ficava olhando. E aí eu decorava os nomes. Eu lembro que eu ficava, eu sei nome de carro de A a Z. E eu começava, né? Eu ficava, carro com a letra A, carro com a letra B, até a letra Z. Isso. Como é que é? Exibida. Mas tinha até um joguinho antigamente que a turma fazia, né? Nome de frutas, carro, essas Sim. coisas. A forca. Pronto. É a forca. Não. Era. É um quadrado também que tem. Não é a forca? Ah, tá. Sim. Tinha o da forca, tinha palavras cruzadas. Ah, sim. Tem. E aí eu gostava muito de carro. E tinham 2 profissões assim que eu dizia, eu acho que eu tenho vontade de trabalhar com um banco ou vendendo carro. Só que eu tinha essa paixão por carro, eu sempre gostei muito de carro. Só que nem no meu sonho mais aleatório eu imaginava estar nessa função. Eu nem conhecia ninguém desse ramo, na verdade. Tanto é que quem me convidou foi uma amiga de uma amiga. E aí a minha amiga não se identificou de forma nenhuma, porque na época elas convidaram... ela convidou eu e minha amiga para ser jovem aprendiz. E eu dei essa guinada e minha amiga está em outra área completamente diferente, né? É gosto, né? Isso. Aí eu sei que quando eu entrei no ramo, né, que eu estava lá na parte da recepção, eu comecei a avisar a questão financeira. E aí eu comecei a perceber que realmente eu sou uma vendedora nata, eu sempre gostei de vender, desde criança eu já vendia qualquer coisa que colocasse na minha mão, bora vender. Então, foi isso. Olha aí, isso é ser autêntico, entendeu?
Ela visou a questão econômica e além dos outros, do fato de ser afeiçoado a isso. Isso é ser autêntico. Vocês não podem saber o que eu não posso ser autêntico aqui agora. O assunto não é esse, o assunto é outro. Mas interessante. Mas aí dentro da tua construção aí, Carla, tu fosse logo para a Citroën. É fácil vender carro da Citroën? Olha, se hoje não é fácil, que eu sei que hoje é, mas se hoje não é fácil, há Imagina. 10 anos atrás Imagina. era bem mais difícil. Bem mais difícil. Hoje a Citroën, ela, graças a Deus, ela Deu tá uma melhoradinha. bombando, até porque a Citroën hoje ela é do grupo Fiat, né, da Stellantis. Entendi. Então as mesmas peças que se utiliza no carro da Fiat, Utiliza neles. utiliza neles, Motor Verifly e tal. E hoje tá lindo. O vendedor que vende hoje não sabe o que é. O vendedor que vendia 10 anos atrás, aí sim Ali era é um raiz. vendedor. Aí é raiz. Sofreu de verdade. E aprendeu muito. Exato. Quando- Sofria o vendedor e sofria o cara que comprava. Porque o camarada que comprava aquele C4 Palas, meu Deus do céu. Nossa. Ai, Deus. Ele tinha que ter um posto de gasolina ali perto dele. Olha o processo. Na A época, média dele é baixa. na época que eu entrei, o C4 Palace ele já tinha saído de linha. De linha. Aí eu entrei na época que foi o C4 Lounge, que entrou no lugar do C4 Palace. Aí entrou o C4 É sedã Lounge. também, é sedã também, né? É sedã também, que também deu um trabalhão. Era uma tal de bomba de alta que os clientes viviam reclamando, até hoje, né? Mas, assim, esse carro deu uma sumida legal do mercado. É muito difícil você encontrar. Repete o nome alta, né? Ele pegou as alturas e foi embora. Aí, esse carro, ele dava muito problema, embora fosse um carro muito lindo, muito É lindo. bonito mesmo. O desenho da Citroën é bonito. E aí você começou na Citroën, foi vendedor na Citroën, não foi? Fui. E aí carros novos. Isso. Qual a maior dificuldade para um vendedor? É carro novo ou carro usado? Tem algum descontexto ou não? Depende do público, depende do momento. Como é que você percebe isso? Então, eu acredito que eu não diria dificuldade, porque eu acho que cada carro tem o seu público e cada segmento também tem o seu público. Hoje eu sinto uma dificuldade, assim, não vou falar dificuldade, um desafio maior Sim. em relação ao carro zero. Eu até falei isso essa semana no meu Instagram, que me fizeram essa pergunta, né? Qual o seu maior desafio? Hoje eu entendo como um desafio porque o carro seminovo você consegue alcançar vários públicos, entende? Por exemplo, eu chego numa faculdade e lá eu quero vender carro para todo mundo. Então, lá eu vou conseguir vender carro para o cara que ganha R$3.000 por mês e eu vou conseguir vender carro para o cara que ganha 20. Você consegue vender carro, quando você vende seminovo, você consegue vender carro para o motorista de Uber, para o cara que é empreendedor, para o juiz, para o desembargador. Você tem carros para todos os públicos. Porque eu posso vender, sei lá, um Gol com 60 mil rodados e eu posso vender uma Land Rover com 5 mil rodados que acabou de sair da concessionária e o dono não gostou e decidiu vender. E aí eu vou ter um público para aquele carro que é um cliente com potencial. No carro zero, você não tem essa opção vasta. Você só tem aquele nicho, aquele público que você tem que seguir. Então, eu não posso chegar num local e vender para todo mundo. Quais são as características desse público que só quer novo? Que só quer novo. Geralmente, o cliente que só quer novo, ou ele passou uma experiência muito ruim, traumática, com um seminovo, e ele tem poder aquisitivo para comprar um carro zero, e aí ele prefere não ter aperreio com seminovo. Geralmente, o que eu sinto é isso. O cliente que quer um zero, ele já teve uma experiência muito ruim. Ou então é realmente aquele público que, eu tenho muito dinheiro e eu quero comprar porque eu quero É o nicho Seu primeiro, usufruir. seu primeiro. Embora a gente também tem, eu também tenho um público que ele tem muito dinheiro, mas ele não gasta com carro zero. Ele prefere não comprar carro zero, porque ele entende que ele vai perder muito dinheiro, entendeu? Então, a gente tem os dois lados da moeda. O cara que sabe comprar carro e diz assim, não, eu não vou comprar carro zero porque isso aqui eu vou perder muita grana, eu prefiro comprar um carro que já esteja com a depreciação de mercado
e que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça. Eu tenho essa visão aí parecida com o que tu falou, porque eu, ultimamente, nas últimas aquisições que fiz, eu só compro o carro com no máximo 2 anos de uso. Eu também tenho essa visão que você falou, mas só não tenho dinheiro. Ei, Deus está vendo, Tá viu? sendo humilde, né? Não, ele não está sendo humilde, ele tá fugindo aqui de algum contexto. Deus perdoa o teu filho porque ele não sabe o que fala. Assim, mas eu tenho essa visão de 2 anos, porque 1 ano, mais ou menos essa questão do carro ter modelo, né? Sim. Aí você pega com 2 anos, você pega dentro de uma faixa de quilometragem que eu já entendo que é a quilometragem razoável, né? E aí eu sei que aquela depreciação naquele período foi a maior possível. O restante ele já dá uma estabilizada. É o que eu entendo, né? Sim, sim. E eu acho que isso é uma visão. Mas a maioria das pessoas, às vezes, tem a questão de ansiedade. Porque Oi? Antecipar, porque isso demora. Porque, por exemplo, da última vez que eu vendi o meu carro para eu comprar o outro, eu passei quase 1 mês esperando que aparecesse um carro na quilometragem que eu queria, no ano que eu queria e na cor que eu queria. Porque eu queria preto. Basicamente, eu só uso carro preto. Eu não uso carro de outra cor. Esse é um achado. Esse é o que o vendedor gosta. Gosta de carro preto. Porque quase ninguém gosta de carro preto. Até porque aqui não tinha, o último que eu adquiri, não tinha aqui preto. Nessa época não tinha preto. É mesmo? Só tinha branco e prata. E eu não queria, eu fui buscar no Espírito Santo o carro que eu tenho Nossa, hoje. guiado pelo Espírito Santo Eu mesmo. tinha as opções. Minas Gerais, São Paulo dá para buscar, Espírito Santo. Então, nessa região aqui, em Paraná já não dá. Mas eu fui buscar no Espírito Santo, eu trouxe ele sozinho, porque cegonha é caro também. E aí o custo... Determinado. Até o valor que foi adquirido, ele cobriu o valor que eu compraria um carro aqui nas características dele. Então... Que engole. Tu queria era viajar, mano. Exato. Engole isso. Conhecer lugares novos, né? Então, acho que é uma questão de estratégia também, você saber como é que você se comporta, né? Para poder fazer esses movimentos, porque você tem calma, você espera um movimento, você sabe, mas as pessoas querem ter o prazer em vez da racionalidade, né? Porque se eu economizo esse dinheiro, eu posso investir esse dinheiro em outro lugar. Sim. Ou se a pessoa não tem, mas pelo menos não sacrificou, sei lá, o seu financiamento lá não ficou tão longo, que é outro vilão aí também das pessoas, né? E eu acho que essas questões de visões do mundo, o vendedor ele está atento para poder entregar um produto que o cliente... Encaixe. Que atenda. Isso Se encaixe. Aí eu engatilho, não, né? Engatilho. Outra pergunta. Que história é essa que o público do preto é menor? É Sim, mesmo? porque o preto ele mostra muita sujeira, tudo qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que acontece com o carro preto é muito nítido. Tudo Eles usam a expressão, sujam mais. Calma, vamos lá. Ele não suja mais do que o outro carro, ele né? não suja mais. Ele só demonstra... Ele demonstra mais. né? Os outros escondem mais. O Até no carro o senhor é autêntico, tá vendo? Exato. Tem que colocar as coisas nos devidos lugares. O que eu acho interessante também que você falou aí a respeito desse dinheiro, porque assim, o público do usado, eu percebo também, porque, por exemplo, as pessoas ficam desempregadas, né? E se a gente colocasse numa pesquisa, eu não tenho dados agora, né? Porque eu não sou o cara da métrica, mas assim, se a gente pegasse, a gente sabe mais ou menos uma base de indenizações que essas pessoas ganham durante X período trabalhando. Então, essa indenização que esse povo recebe é justamente uma parte dessa galera que compra carro, porque uma boa parte desse povo ou constrói casa, A gente tem a base de dados aqui. Você tem essa... Muito bem. Cuidado. Você tem essa sensação de que o público pega muitas indenizações dele para dar entrada? As indenizações trabalhistas, saiu do emprego, pegou a indenização dele, deixa eu correr para pegar um carrinho. Eu acredito que sim. Mas tem muita gente que junta também. Eu tenho, pelo tempo que eu trabalhei em seminovos, eu via que muito cliente juntava, era aquele dinheirinho sofrido, sabe? Que o pessoal guardava Realização e de um tal. sonho. Exatamente. Tem que respeitar. Tem muito isso. Porque também assim, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque assim, é o que eu entendo, né? O público que vai comprar um carro usado, geralmente, às vezes, como é que é? Decida falar que você quer usar. Não sai de casa realmente para comprar um carro, ele sai para pesquisar. Geralmente, o cara que vai comprar um carro novo, ele sai de casa decidido. Então, isso facilita a vida do vendedor. Ou eu estou errado no que eu estou dizendo? Depende. Receba. Depende. Porque, assim, nem sempre o cliente que vai comprar o carro Sabe o que novo, quer. ele sai decidido. Às vezes, o cliente que vai comprar o carro novo, ele vai levar o carro para a oficina para fazer revisão.
E aí você aborda ele lá na revisão de 20 mil, de 30 mil quilômetros. O cliente que é acostumado a trocar de carro a cada 2 ou 3 anos, De quantos porque quilômetros? 20 e 30 mil. Porque o cliente de carro zero, nem todos, porque aí também depende muito do cliente, mas tem cliente que troca de carro todo ano. Eu tenho um cliente de seminovos que troca de carro a cada 6 meses. Agora, assim, depende muito do perfil do cliente. Dá para você notar o tipo do cliente, né? O perfil do cliente. Eu tenho um cliente que é apaixonado por carro. Eu ligo para ele, olha, chegou tal carro. Ele enlouquece. Ele diz, tá, ele briga com a esposa em casa, mas troca de carro. Sem contar para a esposa, chega lá, troquei. Ele, tu tá arrumando problema no meu casamento. Eu digo, o problema é o senhor que tá trocando de carro. Não venha pra cá. Estou só fazendo o meu papel. Se contenha, né? Então, assim, o cliente de novos, às vezes ele começa a pesquisa, nem sempre ele vai diretamente para comprar. E às vezes ele está ali fazendo uma revisão. Na hora da revisão, sei lá, o carro dele tem alguma coisa muito cara para trocar, às vezes tem que fazer um serviço, um orçamento caro. Ele entende que não ele vale a vê que pena. não vale a pena. Às vezes começa a ficar desgostoso com aquele carro, porque olha assim, pô, esse carro já está me dando trabalho aqui, nisso e nisso. Aí entra o vendedor, entendeu? Que é a hora que a gente vai tocar na ferida do cliente, mexer com as emoções do cliente para começar o nosso trabalho. Trazer o remédio para ele. Exatamente, Pra vender a dor, sanar a dor. sanar a dor. Ele tem um dor e eu vendo remédio pra Exato, dor dele. exato. A abordagem para o homem e para a mulher é diferente? Como é que você enxerga isso para a vida do carro? Ou dá para fazer a mesma Boa perspectiva? pergunta. Boa A pergunta. abordagem é... Na verdade, eu não diria para o homem e para a mulher ser diferente. Eu diria abordagem para quem está só e para quem está em família. Eita, aí é diferente. Por exemplo, o cliente sozinho a gente trabalha normal. Quando é com casal, por exemplo, eu digo para mim que sou mulher e é um desafio para mim como vendedora, eu abordo a mulher primeiro. Convencer ela. É para convencer, para evitar qualquer tipo de problema de ciúmes e tal, porque faz tem sentido, isso também. Faz sentido. Então, assim, quando eu vejo que é um casal, eu caio em cima da esposa. Se Eva convenceu ela, não, né? Eu tenho que ser amiga daquela mulher, Mas também se entendeu? conquistar ela, Porque já era, ela é né? minha aliada naquele momento. Qualquer passo em falso, qualquer probleminha ali que tiver, Já era. se ela não for com a minha cara, acabou a venda, entendeu? Então, ali, se é casal, cai em cima da esposa. Entendi. E também porque é a mulher que decide tudo, né? Aham. Eu digo assim, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, que move a cabeça. Então, assim, não tem nem tempo dele dizer assim, eu vou conversar com a minha esposa, porque você já convenceu a esposa, então o foco ali é a esposa. Quando o cliente está só... E quando a cliente está só, ela diz, eu vou conversar com meu esposo. Sempre. É o que eles são mestres em falar que vai conversar com a esposa. Não, Às eu tô vezes falando ele o tem a inverso. esposa- O inverso. Como? Quando vai ser uma mulher. Quando a mulher você tenta convencer uma mulher, a mulher diz, deixa eu conversar com meu esposo. Ela tá sozinha. Também tem, mas tem. Tem. Tem? Sempre ela, não, eu vou ver com meu esposo e tal. Entendi. Mas, assim, o que eu percebo é que, geralmente, quando ela vai na concessionária e ela já tá. tem um marido, é porque ele já deu algum aval a ela, ela já uma tem uma dica. carta branca, entendeu? Entendi. Porque o que acontece com mais frequência é o oposto. Entendi. O marido conversar com a esposa. Entendi. Entendi. Tem uma questão que eu me lembrei também, Elas mandam mesmo, tem jeito. uma questão que existe também a turma no mercado aí, gosta de usar, chamado carro pedalado. Tu já ouviu essa expressão, não? Não. Carro pedalado. Foi uma expressão que eu escutei recentemente, que era sobre perguntar realmente de fato no mercado. Porque, por exemplo, chegou um certo tempo e o carro está parado, e aí a loja coloca para fazer o fechamento do mês, batendo naquele carro, porque aquele carro já faz tempo que está no estoque e trazendo o preço de mercado. Essa seria uma oportunidade para o cliente, né? Aí, no caso, você ouviu com essa expressão, Com essa- carro pedalado. Sim, com essa expressão. O carro que está há muito tempo no estoque. No estoque, ele quer para fazer juntar aquele carro para sair, para entrar o dinheiro, né? No último dia do mês, basicamente, penúltimo dia do mês, ele vai fazer um fechamento, ele aproveita esse carro para fazer. Funciona aí mesmo essa coisa ou não? Funciona. Na verdade, assim, pode ser que você tenha ouvido essa expressão e não seja uma expressão errada, pode ser que seja uma expressão de alguma loja em específica, porque entendi. cada loja tem uma forma usar. de falar, né? Lá na empresa que eu trabalhava, a gente chamava de carro antigo. Era o carro antigo. E aí,
como é que funciona a questão desses carros antigos? É uma informação interessante. Todo carro que está na loja, no estoque, ele tem um período de tempo. Depois daquele período, ele passa a ser chamado de carro Forplan. Esse carro Forplan, ele é pago pelo banco para estar ali na loja. Por exemplo, tu colocou um Onix para o estoque, esse carro é 50 mil reais. Você avaliou 50 mil. Se você vender esse carro com 2, 3 dias, ok. Vendeu, o capital entrou. Se você não vendeu esse carro com 30 dias, esse capital ele está parado. Então, quem vai subsidiar esse carro, né? Quem vai pagar por esse carro é o banco. É como se fosse um empréstimo que o banco faz para a empresa, para ela poder rodar com aquele dinheiro, com aquela grana que ela iria usar se ela tivesse vendido. Entendi. Então, ali, aquele valor, ele começa a render juros. E aí, passou dos 30 dias e a concessionária ela não vendeu aquele carro, ele começa a acender a luzinha vermelha. Precisa vender. E precisa vender. Todo jeito. E não é barato. É coisa de 8, 10 mil por dia que começa a render de juros. Então, aquele carro, ele passa a ser um problema para a concessionária, porque ele começa a gerar um custo para a concessionária, um custo diário. Isso pode ser uma oportunidade para o cliente, né? Isso. E é uma oportunidade para o cliente e também para o vendedor ganhar dinheiro. Porque o que é que a concessionária faz? Ela começa a criar campanhas de incentivo para aquele vendedor vender aquele carro. Quem vender carro antigo vai ganhar R$500. Vai ganhar R$300. Tantos carros antigos ganha um valor X, entendeu? Porque aí ela precisa se livrar daquele custo e aí ela vai pagar o vendedor com o valor que ela vendeu o carro. E aí meio que ela acaba perdendo um pouquinho também, mas ela acaba se livrando de um problema. Porque o que ela perde, ela deixa de perder, sei lá, ela perde num carro. Se o carro é 50 e ela vende por 46 mil, ela está perdendo 4 mil, mas ela está deixando de pagar para o banco rios de dinheiro, 20, 30 mil, entendeu? E aí tem a possibilidade de comprar outro carro que seja um carro quente, né? Exato. Aí o lucro vai entrar rapidamente, né? Porque um carro frio, basicamente, não dá muito retorno aí para... Exatamente. E esse mesmo carro que você vende, que ele tem dias de estoque, pode ser que naquela mesma troca, o cliente que está comprando esse carro esteja deixando um carro melhor, entendeu? Entendi. Tem isso. Então, isso pode ser uma oportunidade, né? Isso pode acontecer no meio do mês ou pode ser no final do mês. Porque, por exemplo, eu já fiz uma negociação que eu entrei de 12h20 e saí de 6 horas da tarde. Sim. Para fazer. E era justamente isso, porque, na verdade, a negociação não era em cima do carro que eu estava adquirindo, era em cima do carro que eu estava deixando. A minha briga era essa. Porque o vendedor queria bater a meta mensal dele, a empresa queria vender o carro para também fazer a meta dela lá mensal, e eu queria comprar aquele carro porque era preto e estava na quilometragem que eu queria. Não foi o último, foi o anterior. Mas, assim, eu acho que é algo interessante. Que, assim, eu não sou da área, mas algumas coisas eu fui percebendo de acordo com os movimentos. Então, por isso que eu pergunto essa questão, para que o cliente ele fique atento, né? Tem coisas que você consegue fazer que pode fazer o quê? Poupar um pouco do seu dinheiro. É só ter um pouco de cautela, ter um pouco de informação, porque eu acho que é uma coisa que é muito interessante, é a questão da informação, né? Porque algumas informações dessa, o cliente, o consumidor geral, ele não tem acesso à informação, né? E quando ele tem um acesso à informação, ele pode ter um retorno maior, pode ter um lucro maior numa transação dessa, né? E é bom para todos. Eu acho interessante como ele vai baixando a voz quando ele vai falando algo inspirador, né? Eu vou perguntar uma coisa aqui. O que todo vendedor detesta que o cliente faça? Essa é boa, porque tem várias coisas. Não faça isso, viu? Exato. Ou faça, né? Depende do seu. O que todo vendedor detesta que o cliente faça. Nesse contexto de carro, né? Nesse contexto de carro. Sim. Pedir desconto não, né? Não, porque desconto faz parte da negociação. Faz parte da negociação. Faz parte do jogo. Tá fazendo o papel dele de cliente. Eu acho que o que mais me deixa furiosa é quando o cliente quer comprar aquele carro e ele começa a detonar o carro. Dá defeito.
porque ele quer desconto. Então, é melhor ele pedir desconto. Chega para o vendedor e diz, olha, eu não tenho dinheiro, eu só tenho isso para pagar. Mas ele começa a colocar defeito no O carro. importante é ser autêntico. Entendeu? Exato. Vai ser a palavra-chave. Eu já percebi que vai ser a palavra-chave. O que é que o cliente faz? Ah, esse carro não vale esse preço e Tem tá com arranhão. isso aqui, tá com arranhão, tá com isso aqui, essa versão mudou, nem é isso tudo. Ele começa a colocar defeito no carro e eu paro assim e digo, por que o senhor tá aqui? Na minha mente, né? Eu não posso. Mas eu fico, Não pode verbalizar, né? por quê? Não pode ser autêntico, cara. Não pode. A gente tem que Não. jogar o jogo. É verdade, é verdade. Aí eu paro assim, tipo, sim, tem todos esses defeitos. E por que danado tu tá aqui querendo meu carro? Desaparece daqui. E quando não é isso, é tipo, não, porque num concorrente ele me deu isso, isso e isso, e o carro é bem melhor. Meu amigo, por que você não fechou lá? Por que você tá perdendo tempo aqui comigo se o meu produto não tá sendo tão bacana? Assim, isso você vai aprendendo no dia a dia. O que é que acontece? Quando eu comecei no ramo de vendas e principalmente de seminovos, eu ficava travada, eu ficava nervosa por causa disso e eu ficava tentando argumentar. Quando você tem uma experiência grande, você fica já encaliçada. Hoje, eu começo a entender a profissional que eu sou e o produto que eu estou vendendo. Então, hoje recentemente, né, eu saí de seminovos, mas assim, até o fim, como é que eu me posicionava? Eu tenho um produto e esse produto aqui, ele é uma oportunidade. Se você não quer o meu produto, ok. Você vai comprar o outro produto que você está dizendo que é melhor. Mas eu não tenho que ficar me humilhando para você comprar esse carro. Porque quando você passa isso para o cliente, quando você não tem experiência, porque eu passei por isso, de não ter essa experiência e ficar me humilhando e ficar lá escutando o que o cliente queria dizer e tirando o maior sarro com o meu carro, aí o cliente faz o que quer. Não, olha, meu patrão, eu consigo isso aqui, o meu carro, o senhor tem isso, isso e isso. Virtude do carro. Entendeu? E aí, o senhor vai fechar? Não. Ah, porque lá é melhor. Tudo bem, então eu acho melhor o senhor fazer lá. Acho que o senhor está tendo um excelente negócio. É melhor o senhor nem perder a oportunidade. Para ele sentir que eu não estou morta, sabe? Que eu não estou vendendo o último produto da prateleira. Porque eu acho que o cliente, principalmente de seminovos, muitos clientes, ele tem esse perfil de não valorizar o teu trabalho como um profissional. Às vezes você passa horas com o cliente na mesa, faz a negociação, se desgasta, faz um monte de coisa para o cliente, para no final o cliente detonar com você. E o que você relatou, como se comporta com relação a esses danadinhos, só demonstra que você foi autêntica sem ser ofensiva. Veio na mente um bocado de coisa para dizer, mas não precisa dizer. Mas é autêntica. Olha, vá lá buscar a sua oportunidade, porque existem duas formas de ser autêntica, né? O autêntico ofensivo e o autêntico elegante. O autêntico ofensivo. O que é que o senhor está fazendo aqui? Sai daqui para buscar. Desapareça. Desapareça. Ou ser autêntico dizendo, doutor, busque, o senhor vai perder, vá lá buscar. Exatamente. Até com um tom de ironia, Tem que ter, né? sarcasmo. Tem que ter. Porque assim, o cara vai comprar um carro usado, aí o cara pergunta, tem arranhão? Bicho, se todo mundo comprar um carro usado que não tem arranhão, compra novo, meu filho. Exatamente. Tu quer um carro, até a própria poeira, sei lá, essas areiazinhas que tem na estrada da chuva, faz arranhar o veículo, né? E o camarada, às vezes, querendo encabular o vendedor por uma simples besteira, né? Exato. A gente, nesse aspecto de seminovo, já que você tem uma boa bagagem aí, quem implica mais, é o homem ou a mulher? Então, a mulher, ela é muito pela estética, né? Ela foca muito na estética. Interior então, ou exterior? Os dois. Ela vai muito pela estética. Então, tem mulher que ela fica... A maioria fica lá, tipo... E esse arranhãozinho aqui? E esse negocinho aqui? Porém, tem homens que também não têm noção do que é comprar carro seminovo. E aí, o cara tá comprando carro seminovo e acha que tá comprando zero. Ele não quer que o carro tenha um risco. Às vezes... porque esse para-choque aqui foi pintado. Que não sei... Amigo, é um carro seminovo, não tem como. Inclusive, eu falo isso na minha negociação. Eu falo para o cliente, olha, é impossível
tu comprar um carro seminovo que não tem um detalhe ou outro. É impossível. Saiu da concessionária, tem um detalhe ou outro. Às vezes carro zero tem e carro. você não sabe. Carro Entendeu? com 3 anos, 4 anos, às vezes, de estrada aí, levando chuva, sol nessas estradas, nos buracos. Lógico que vai ter algum detalhezinho. Mas esses O detalhezinhos... injusto é porque as nossas estradas têm condições de não quebrar carro, não tem nada. É. As condições das estradas da gente são maravilhosas, né, velho? A gente... Por isso que eu concordo com esse pessoal que chega lá perguntando pelo... Porque aqui é um tapete. Exatamente. Entendi. Eu vi uma vez uma expressão de um camarada, ele disse que quem gosta de carro, foi até um CEO aí de uma empresa, ele disse que quem gostava de carro não comprava o tal do Corolla. Isso é verdade? Qual é o teu Quem pensamento? gosta de carro não compra Corolla. Corolla é líder em vendas. Líder. Ele está sendo irônico, né? Não. Não, O camarada, ele disse isso mesmo, foi um CEO de uma empresa aí, ele disse que não gostava porque quem gosta de Vou carro... falar que ele falou abertamente. Oi? Ele É o falou... CEO da... Esqueci até o nome da marca. Não é Jack Motors. Jack Sim, Motor. Eu esqueci. já que ele não entende nada de carro, então vamos Eu explicar. esperei isso, né? Vamos explicar. Venha, deixa! Faz sentido, né? Porque não lembro ao certo, a questão dele é que o carro não quebrava, que o carro não... Tem esse contexto de que não Sim. quebra, a durabilidade, né, a confiabilidade do carro. Então, tem os aspectos também, por exemplo, tem carros muito mais tecnológicos do que o tal... Ele falou isso elogiando. Ele falou isso elogiando, porque quem gosta de carro, segundo ele, é mais excêntrico. A turma Entendi. mais No caso, excêntrica é quem realmente gosta de carro. ele quis dizer que quem gosta de carro quer um carro que dê trabalho para ele. Não, ter tempo com que são trabalho. pessoas mais excêntricas, aquelas que gostam de carros com detalhes individualizados. Entendi. O Corolla não, o Corolla é um carro de pessoas maduras, ele disse. Sim, sim. Então, Pessoas maduras. eu sempre tive essa ideia, né, de que o Corolla era carro, assim, de tiozão e tal. Eu acho que todo mundo pensa dessa forma. O que eu percebo, né, e principalmente agora na própria marca, é que eles, de fato, eles não têm como prioridade a questão de muitos detalhes. Eles não são como os franceses, por exemplo, que Peugeot, Citroën, você vê que tem uma riqueza de detalhes, sabe, em todo o carro, né? A parte estética, mas eles focam muito na questão de conforto e na questão de Durabilidade. confiabilidade, durabilidade. carro sóbrio. O japonês, ele preza pela É exatamente excelência. isso, Eles são excelentes em tudo que eles fazem. Então, assim, se você quer um carro cheio de tecnologia, cheio de detalhes, você não vai ter isso na marca. Você vai ter a questão da confiabilidade, de você saber que você vai comprar um carro e você vai ter aí um tempão sem se preocupar, sem ter dor de cabeça. Tanto é que agora a marca está dando até 10 anos de garantia. 10 anos de garantia para você comprar o seu carro zero, viu? 10 anos de garantia. Então, assim, para você como marca, você oferecer 10 anos de um produto, é você se Confiar garantir muito naquilo que você vende, naquilo que você está oferecendo. Porque a garantia passa de fato, né? A garantia é dada, mas os testes Fabris garantem muito mais do que aqueles 10 anos. Exato. Aí, assim, é ser muito confiante naquilo que você está oferecendo. E aí vai muito do público. Tem público que preza muito pela questão da confiabilidade, de não ter que estar com o carro quebrando o tempo todo. E tem um público que ele não quer, claro, que o carro quebre, mas ele quer elegância, ele quer tecnologia, entende? Por isso que eu não consigo enxergar, por exemplo, um playboyzinho e tal, andando de Corolla. Porque ele não está preocupado Corolla com isso. é mais do que um carro, é personalidade. Exatamente. Entendi. Carros japoneses, eles são confiáveis. Por exemplo, eu fui buscar um no Espírito Santo, eu saí lá do Espírito Santo, era 12h30. Eu parava a cada 4 horas para ir no sanitário e, por ritual meu naquele momento de estrada, né? E só parei de meia-noite, faltava 15 minutos para meia-noite e não senti nenhum desconforto nas costas, na lombar e tal, e nem nas pernas, devido eu acho, a tecnologia dos carros japoneses, né? De fato, realmente. O teu é Corolla? Atualmente é. Então, acho que essa tecnologia ela é interessante para isso. Mas, assim,
Aí entra na questão de que tem consumidores que tá mais, tá mais... Eu acho que até ultimamente deu uma quebrada mais nessa questão, né? De apreço tecnológico, né? Mais detalhes. Porque quanto mais detalhes você tem, mais possibilidade de defeitos você tem. Acho que também O pessoal tem comprado os BYD da vida só porque a tela gira. Quanta tecnologia. Sem considerar muitos outros aspectos. Falando nisso, qual a visão com relação a carro elétrico? Com relação a quem? Corolla dela? Não, com relação... Carro elétrico. Com relação ao no carro todo, elétrico, né? no contexto geral, a gente tem realmente um panorama de confiabilidade disso, porque os japoneses, se também tiver essa visão, né, porque os japoneses não foram realmente de fato para o elétrico, eles preferem o híbrido de fato para poder fazer as construções, porque tem alguma questão na área de energia ou a questão mesmo de construção. Tu consegue ter alguma noção a respeito disso? Eu acredito que seja por questão de construção. Eu acho que o mercado de elétrico está começando e aí o pessoal está sentindo. Tanto é que a gente tem o elétrico 100%, a RAV, né? A RAV, né? Tem ele o PHEV, que é o plug-in, e tem ele híbrido, né? E aí eu acredito que seja essa questão de sentir o público, com o tempo, porque é tudo muito recente. Mas o carro elétrico está aí bombando, né? Para quem é amante de rodar na cidade, é uma boa. É verdade. Com elétrico você não trabalhou de fato ainda, não? Eu trabalhei com seminovos, então eu trabalhei com tudo. Então tinha elétrico também. Elétrico 100% e ele híbrido. É mais fácil de vender? O usado, o elétrico ou não? Não é porque esse carro ele já tem um público dele. Então, assim, a gente não tem esforço para vender o carro porque tem um público. Eu costumo dizer, cada carro tem seu público. Óbvio que uns se vendem por si só e tem um público maior e outros um público menor. Mas todo carro tem seu público. Se você pegar um Axara Picasso, que o pessoal super desvalorizado, mas tem um público para esse carro. Às vezes eu estava lá em Seminovos, o cliente me ligava e perguntava: tu tem um DS5? DS5? O que é DS5? É um carro da Citroën, que é uma marca à parte, mas ele é da Citroën. Aí o nome dele é DS5. Esse é o tipo de pessoa que o diretor da Jack diria que gosta de carro. Ele gosta dessas exclusividades. São os caras que... Quem gosta de carro gosta desses exclusivismos. Sim, sim. Aí, assim, eu ficava, meu Deus, Bom é pra vender. eu não lembro o dia que entrou esse tipo de carro aqui. Mas tem o público, tem aquela pessoa que está lá procurando, eu acho que está penando no OLX, tentando encontrar aquele determinado modelo, entendeu? Sim, sim. E com relação aos elétricos, espero que a coisa evolua o suficiente, assim como os celulares estão evoluindo. Eu me lembro que assim que chegou os celulares touchscreen, esses nossos atuais, os que vieram depois dos Botões. teclados, o meu cunhado, que era extremamente para frente, que era extremamente para frente, chegou com um que, além de ser touchscreen, ele, quando virava junto, ó. A tela ia junto quando virava. A gente achou aquilo um espetáculo. Rapaz, o cara tá à frente do tempo dele. E aí eu ficava pensando, quando ele saía, aí lá vem a falta de autenticidade. Aí quebrou o meu, quando quebra o teclado, é só trocar o teclado, mas quando o dele quebrar, vai trocar tudo. Eu dizia. E aí vinham essas críticas com relação à modernização dos celulares. Os celulares tijolões para os celulares touchscreen. Desconfio eu que... E hoje nós temos essa miscelânea de celulares com tecnologias, inclusive, dobráveis. Olha para aí. Eu espero que essa evolução dos carros elétricos, os elétricos 100%, temos os híbridos que conseguem carregar, os motores a combustão conseguem criar uma mecânica que abastece o carro elétrico. Eu espero que cheguemos ao ponto de termos carros autocarregáveis. Um motor elétrico começa a carregar o outro. Sim. Eu acho que a tecnologia ainda é cara, mas até pouco tempo foguete não dava ré. Agora o foguete está dando. Então é a minha esperança. Aí nesse dia eu acho que eu vou querer um carro. É isso. Entendo. Já vi que o problema não era dinheiro, né? Não, mas
E eu acho que vai ser até fácil de vender. Inclusive, olha, compre o seu carro e nunca mais abasteça. Né? Aí vai ser muito dinheiro, viu? Tem algum carro que, assim, que a gente possa dizer, esse carro eu não aconselharia comprar? Tem algum carro? Não. Então, hoje está a febre dos carros com a correia banhada a óleo, né? Ah, entendi. Já está mudando, né? O grande vilão das pessoas. Zé, mulher. Carros com a correia banhada a óleo. Nos últimos meses a gente sofreu muito porque a gente tem uma quantidade vasta de carros com correia banhada a óleo que a gente tem 50 unidades no estoque. Eita. 30 unidades daquele carro no estoque. Qual o maior problema? Então, o problema é porque tem muita gente que não faz a revisão de forma correta, né? Eu vou dar um exemplo, né? O Onix, por exemplo. Muita gente comprava o carro para rodar de Uber. E aí... Só rodar. Exato. Aí só rodava e não trocava no tempo certo. E aí tá dando esse problema todo na questão da correia banhada a óleo. Então, hoje, são os carros que o cliente chega na loja, já pergunta. Tem cliente que nem sabe, entendeu? O que é. Mas aí ele chega e pergunta, quero não, sabe? Não quero não. E aí, assim, são carros que se você fizer a revisão, tudo direitinho, não quer dizer que você vai ter um problema e aquilo ali vai acabar com o carro e o carro não presta. Óbvio que os modelos mais antigos são melhores. Mas se você fizer uma revisão direitinho, e também, assim, se você for uma pessoa que, eu vou comprar esse carro, vou fazer as revisões e aí daqui a 2, 3 anos eu vou trocar. Talvez não seja um problema tão grotesco. Todos os carros, entendeu? que estão sendo lançados estão vindo assim, hein? A grande parte. A grande parte. A gente, assim, principalmente modelos 1.0. E aí tem cliente que já parte para o motor 1.6, já para se livrar, entendeu? Será que é a questão. estratégia das montadoras? Hein? Mas Vamos botar aqui banhada a ouro, a óleo, Olha. para que o pessoal já pule para um mais caro. Pode ser também, pode ser. Mas, assim, licença. É estragar demais dinheiro para fazer estragar muito dinheiro, exatamente. pouca coisa. Por exemplo, hoje eu fico pensando, a Chevrolet, que era líder em vendas. Líder em vendas. Eu vivi para ver a Chevrolet. Exatamente. Se Passar o Onix, deixa o Onix tá aí, ninguém quer Onix. O pessoal só quer Onix do modelo antigo. Entende? Eu só vendia Onix 2019. Do 2020 para frente, os carros estão lá parados. Aí eu parava assim e até conversava com os colegas e eu dizia: caramba, a gente viveu para ver Peugeot 208 Vendendo mais. Vendendo mais do que Onix, meu amigo. Como é que Peugeot é uma marca que sofreu, ralou, passou poucas e boas, foi humilhado. Hoje foi campeão. No último ano agora foi o seminovo mais valorizado dos últimos tempos. Pelo menos um leão tem que estar feliz, né? Pelo menos Escapar, né? Pelo menos um leão não está sendo humilhado. Então, assim, eu vivi para ver 208 tendo mais valor do que um Onix. Há 10 anos atrás, isso era impossível. Se há 10 anos atrás você dissesse isso, você dissesse, eu vim do futuro, e o Peugeot vai ser mais valorizado que o Chevrolet Onix. As pessoas iam dizer, tá louco, menino? Tá conversando besteira, sai daqui de perto de mim. E é o que está acontecendo hoje. Eu acho que eu vi recentemente algum detalhe assim, não cheguei a ler a reportagem, mas eu vi que parece que na Europa eles já estão substituindo a correia banhada a óleo pela correia de corrente, né? Uma coisa do tipo. Correia de comando. Corrente de comando. Corrente de comando, exato. né? Que aí já elimina esse problema aí desse não sucesso. Porque como é que você bota óleo numa correia que vai ter a necessidade de atrito, que teoricamente é uma lubrificação, né? Vai ter um escorrega. O óleo, né, para acabar, diminuir o risco de sobreaquecimento, né? Mas ao mesmo tempo pode ter o deslize, né? Ali Esse é o risco, esse é o grande risco. É o aquecimento. Exato. É o aquecimento. Nesse contexto aqui, porque assim, falar de carro novo é mais fácil, né? Falar de carro antigo, usado, é mais difícil. Mas assim,
quais itens o consumidor... Depende, se você não é um vendedor feito ela, vai ser... Eu tenho que falar comigo, eu sou iletrado. Fácil, fácil. Assim, quais os itens o consumidor ele tem que ficar atento? Porque existem vendedores e vendedores, né? Existem empresas e empresas, né? Então, quais os itens você recomendaria para que o cliente ele fique atento? Lógico que o vendedor ele quer Agora vender que for porque... comprar, né? Comprar. Sim. Porque assim, a vendedora quer vender, quer ganhar sua comissãozinha com ali, certeza. alguma coisa do tipo, ficar A para bater a gente tá meta. falando da vendedora autêntica, né? Exatamente. Isso. Autêntica que foi a palavra. Mas depois eu lembro. Quais Militante, né? Tá entrando. Você quer militar. Militar. Se ela não tivesse na concorrente, ia dizer que ela era militar a favor da... Mas tudo bem. Quais os itens você recomendaria para que o cliente ele fique atento para não ser pego por vendedor, né? Porque, assim, existem vendedores e vendedores que eu falei aqui, mas, assim, observe esses itens e você vai ter sucesso na sua aquisição. Tem algum ponto que a gente pode dizer para o consumidor ele ficar atento àquele detalhe do carro? Porque o carro, ele mostra se realmente ele é aquilo que é ou não, né? Mesmo sendo maquiado, tem umas maquiagens que algumas empresas fazem, mas, assim, você percebe realmente que existe algum detalhe, não tem? Às vezes sim, às vezes não. Eu vou explicar o porquê disso. Certo. Eu diria que histórico de revisões Sim. é um ponto muito importante para se olhar. Histórico de revisões, vistoria cautelar. Hoje você tem que comprar um carro com vistoria cautelar, independente de você comprar numa autorizada ou num particular. Peçam a vistoria cautelar, é super importante. E não é caro, né? Não é caro e você evita ter um custo muito maior. Eu falo isso porque recentemente eu recebi o carro de um cliente e o cliente deu uma pressão danada na avaliação. O carro novinho, era até um 208, muito novo, todo mundo apaixonado pelo carro. E quando a gente fez a vistoria cautelar, no último dia do mês, a gente bem relaxado, quando eu abri a cautelar, negada. Vistoria negada. E aí o carro ele tinha passagem por leilão. E ele comprou particular. Então, assim, comprou particular um carro 2024 com 5 mil rodados. Quem diria que aquele carro teria passagem por leilão? Mas era um carro que teve passagem por leilão, não por sinistro, mas porque o antigo dono não pagou. Provavelmente o cliente perdeu o carro para o banco. Alguém foi lá, comprou o carro mais barato e vendeu para esse meu cliente. Entendi. E aí, quem saiu perdendo foi o meu cliente, que além de ter comprado um carro de leilão, na hora da negociação a gente pagou um valor e ele teve que pagar 5 mil a mais, porque eu tive que diminuir 5 mil na negociação. Então, assim, isso é uma grande surpresa. Então, o ideal é fazer uma vistoria cautelar, né? Para que você tenha certeza do que você está comprando. O histórico de revisões ele é muito importante. Olhar o manual do carro, ver se o carro tem todas as revisões. Porque o cliente que compra um carro seminovo, muitos deles focam só na quilometragem. Mas a quilometragem do carro está muito alta. Nem sempre a quilometragem ela é um fator para que o carro não seja bom. Tu pode ter um carro que tem 80 mil quilômetros rodados, mas fez todas as revisões na autorizada. Você olha lá o histórico do carro, tu era um cliente certinho que cuidava do carro. Então, teu carro só tem rodagem. Tu é um cliente que mora em Ipojuca e trabalha em Itapissuma. Quanto que tu vai rodar por dia para chegar no trabalho? Então, esse histórico é porque você mora longe, mas aí você é um cliente que a cada 6 meses, você está lá na oficina fazendo a revisão. Acho que esse é um ponto interessante, Carla, a gente destacar, porque, por exemplo, nessa questão aí de desgaste do veículo, quem roda mais por estradas, o desgaste do carro é menor, né? A questão do motor. Em contrapartida, a quilometragem é maior. Acho que é bom frisar essa questão, né? Já quem roda na cidade, ele vai rodar percursos menores, vai ter um desgaste muito maior do carro, e em compensação você tem uma quilometragem que é baixa. Então é uma falsa impressão. Por isso que eu disse, quais os detalhes a gente pode estar fazendo uma correlação de fato, né? Exatamente. Aí isso eu acredito que quem se sobressai é o cliente que sabe comprar seminovo. Porque eu costumo dizer que não é todo mundo que sabe comprar carro seminovo. E qual a dica? Então, aí justamente essa dica. Eu digo isso porque, por exemplo, eu tive um cliente que ele viu um carro 2016 e o carro, se eu não me engano, o carro tinha 36 mil rodados. Ixi. 2016, com 36 mil rodados, é uma uva. É um carro que
vamos lá, 2016 para 2025, quase 10 anos. Quase 10 anos. O carro só tinha 36 mil rodados. Eu disse, esse é o carro que eu vou vender para ele. Ele chegou para mim e disse, Carla, eu não estou seguro de pegar esse carro. Esse carro tem pouco rodado. E aí pode ser que nem seja tão interessante, porque esse carro ficou muito tempo parado. Eita, é uma visão, né? Entendeu? Aí ele já tinha outra visão. Eu sei que ele não fechou. Outro cliente, que é apegado à quilometragem, teria fechado na hora, sabe? E assim, o carro tinha pouco rodado, mas estava cheio de detalhes. Cheio de arranhões, mas não era tipo, um arranhãozinho. Era várias moças, eram vários arranhões. Então, é um conjunto. Você roda pouco, mas você estaciona mal. Já estava mostrando quem era o tipo do dono. Então, assim, carro é sempre dono. Eu digo isso pro cliente. Às vezes você tá com um cliente e aí eu acho engraçado, porque, assim, é incrível que é 8,80. Se tu vai vender um carro e o carro tá muito rodado e o carro, sei lá, tem 2 anos de uso e tá muito rodado, aí o cliente faz, poxa, mas por que esse cliente rodou tanto em pouco tempo, rodou tanto? Aí chega para outro cliente e aí o cliente, mas rapaz, porque esse cliente rodou tão pouquinho? Que estranho, né? 5 mil quilômetros só esse carro tem. Será que aconteceu alguma coisa? Será que essa quilometragem é de verdade? Você não consegue agradar o cliente, porque sempre tem alguma coisa. Quando é muito rodado, ele reclama. E quando é pouco rodado, ele desconfia. Aí o que é que eu digo para o cliente? Olha, carro seminovo na verdade, seminovo é perfil de cliente. Existem carros e carros. Tu pode deixar um carro na concessionária com 5 mil quilômetros por N motivos. Tu pode deixar um carro na concessionária pouco rodado porque tu comprou o carro e não gostou. Porque o carro era mecânico e tu queria automático. Porque tu machucou a perna, fizesse uma cirurgia, agora vai precisar de carro automático. Tu pode não ter dinheiro para pagar. Comprou na emoção, no alvoroço e no meio do caminho tá devendo Deus e o mundo, vai precisar se desfazer do carro. Vai comprar uma moto. Tu pode ter recebido uma proposta para morar em outro país e aí vai para outro emprego em outro lugar, então tu tá vendendo o teu carro pouco rodado. Existem N fatores, N motivos para você trocar o carro, nem sempre é porque o carro não presta, entendeu? E o que me chama a atenção na tua fala sobre a questão da desconfiança, duas perspectivas de desconfiança sobre o mesmo fator. Um carro com 5 mil quilômetros rodados, um desconfia. Sim. Né? Um desconfia porque é pouco, já o outro desconfia se for muito rodado. Exato. Cada qual tem sua perspectiva. Me parece, só falando um pouquinho filosoficamente, uma crise, viver no Brasil é, de certa forma, um pouco desconfortável. Sim. Porque isso é uma crise moral que a gente tem, de confiança. Será que a loja não está me roubando? Será que esse vendedor aqui não está sendo um brasileiro típico que é corrupto? Né? Exatamente. Aí vocês, como vendedores, têm um desafio enorme para conquistar o coração desse cliente que vive machucado pelas desonestidades típicas do brasileiro. Exato. Exatamente. É uma crise moral que a gente vive. É uma questão cultural, um todo. E assim, infelizmente, a nossa profissão sofre esse preconceito devido a tantas situações. O vendedor de carro, ele já é visto como a pessoa esperta, sabe? O caba malandro, que sai ganhando na vantagem. E aí, Carla, tenho esse compromisso pessoal de fazer isso ser diferente, sabe? De fazer com que essa visão seja mudada. E eu digo isso porque quando eu estou com um cliente, o cliente fica, eu vou ter problema com esse carro e tal. O que é que eu digo para o cliente? Veja, eu não posso lhe garantir que o senhor não vai ter problemas com o carro. É um móvel, sabe? Né? Eu não tenho como te garantir que você vai sair daqui com o carro e o carro não vai te dar problemas. Mas eu posso te garantir que você vai ter um pós-venda, sabe? Que você vai ter um suporte, entende? Porque o cliente sai da loja com um problema, eu não tenho como adivinhar se aquele carro ele tem um problema crônico. Se a concessionária ela faz a revisão, mas ele faz uma revisão corretiva, ele não faz uma revisão
preventiva. Então, não tenho como garantir para esse cliente que ele vai sair e o carro não vai apresentar um defeito. Mas eu tenho que garantir para aquele cliente que ele vai estar assistido, que eu vou abraçá-lo, que eu vou ajudá-lo. A cautelar, ela consegue prevenir isso? Não. Não, né? Não. A cautelar é feita pela concessionária ou por um terceiro? Pelo terceiro. Eles convidam, eles fazem parceria com a empresa terceirizada, aí a terceirizada vai na concessionária, faz a cautelar, e aí o cliente pode ter acesso, entendeu? Isso. E você, se você estiver comprando aquele carro, aí você solicita a concessionária, lhe entrega, independente de você fechar negócio ou não, você pode ter acesso. E vocês, vendedores, têm sempre um trunfo na mão, porque todo bom vendedor, aquele que conquista o coração, faz com que conquista as populações mais fiéis, ao meu ver. Porque, pelo menos é a minha percepção, não é um dado estatístico, mas eu vi algo parecido numa matéria de administração, que o cliente ele é melhor conquistado fidelizado pela confiança que ele deposita no vendedor. Ele recebe é fidelizado por isso. Então, quando o vendedor, ao meu ver, consegue transpor essa barreira da desconfiança, sendo honesto, comprovadamente honesto, não só ele conquista aquele cliente, que vai voltar diversas vezes, como ele vai propagar, olha, vai lá na Carla, que eu garanto, ali é meu peixe, eu garanto, vai lá. Com certeza. É isso. Quer falar? Não. Então, com certeza. Inclusive, assim, eu tenho clientes que saem e indicam outros clientes que indicam amigos. E aí, eu vim por fulano que me indicou aqui você e gostou. Ou então, clientes que voltam mesmo. Eu tenho clientes fiéis que dizem assim, onde você for, eu vou. É tipo Ruth e Noemi. Onde fores, eu irei. E tem cliente que, eu soube que você foi para a Toyota, eita, que agora eu vou ter que me esforçar para comprar um carro zero. Isso para mim é gratificante, saber que o cliente, ele tem um seminovo, mas ele dizer para mim que, eu vou me esforçar porque agora eu tenho que comprar um carro zero, porque eu só faço com você, eu só compro com você. Então, assim, isso, ao mesmo tempo que isso causa em mim uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, sabe? Para esse cliente, eu não vou oferecer qualquer carro. Quando o cliente olha para mim e diz assim, eu confio em você. Para mim, essa palavra é muito pesada. Eu confio em você, sabe? É tipo, eu tenho uma responsabilidade com aquele cliente. É retroalimentador. Então, eu não posso entregar qualquer coisa para esse cliente. Tanto é que, assim, se eu tenho um estoque de seminovos, eu vou vender ali o que eu tiver. Mas se eu tenho um cliente que diz para mim, eu confio em você, eu não vou vender o que eu tiver. Eu vou vender para o cliente o que eu sei, o máximo que eu puder fazer, que eu saiba que aquilo ali não vai trazer dano para ele. É óbvio que eu não quero que nenhum cliente receba nenhum dano. Mas, assim, eu vou tentar ser mais que uma consultora para aquele cliente. Eu vou agir como se eu fosse uma amiga daquele cliente, entendeu? E, além de que, existe carro que é tipo uma roupa que se encaixa para cada cliente, né? Exato. Esse carro aqui mais rodado não vale estar mais rodado ou tá mais machucadinho. O valor dele diminuiu, então cabe no seu bolso. Não vai ser para aquele que é mais exigente, mas cabe no seu bolso. Dá para você, mais ou menos isso, né? Exatamente. É porque assim, eu escutei uma expressão que o vendedor de carro é como um mágico. Ele faz desaparecer os defeitos até a assinatura do contrato. Então é um lema que as pessoas têm que, na verdade, para alguns se aplica, né? Para a maioria não, de fato, realmente. Porque, queira que não, o mercado, como em todo lugar, em toda organização, em todas as instituições, tem pessoas que são boas, fazem realmente o correto, e tem pessoas que não é tão correto assim, né? Então, o vendedor ele tem que estar atento a essas questões para poder fazer um relacionamento com o cliente, né? Para entregar o melhor produto, da melhor forma, para que ele tenha realmente uma satisfação. Sim. Porque essa questão gera outras questões, né? E aí eu perguntaria, tem momento ideal para a gente comprar um carro? O momento é agora. Mais vendedor do que isso.
É mais vendedor do que isso. Isso é campanha de marketing, né? Isso é muito relativo, o momento ideal, porque o teu momento pode não ser o meu momento. Receba. Entende? É muito relativo. A gente pode dizer que o momento se atrele à situação econômica do país, por exemplo. Aí o cliente vai olhar e vai dizer assim, não está favorável agora, a taxa de juros não está bacana, ou então o Brasil está passando por instabilidade política. O cliente pode pensar dessa forma. Mas aí a tua necessidade, o teu momento agora, sei lá, tá sem carro, com um filho pequeno, a esposa grávida. Tem N fatores que você tem que levar colocar na balança e ver se esse é o momento, entendeu? Aí é onde entra. O bom vendedor, ele vai pesquisar tudo sobre o cliente para ele poder entrar nessa parte, entende? Por isso, a importância de você ouvir o cliente e puxar desse cliente informações. Às vezes, tem clientes que são mais difíceis de conversar, de soltar. Nem todo cliente ele vai chegar e vai dizer assim, eu tô aqui porque eu quero comprar um carro, minha esposa tá grávida e eu tô sem carro e o meu carro, eu bati e peguei o dinheiro do seguro. Nem todo cliente ele vai fazer isso. Vai ter cliente que ele é mais fechado, ele é mais introvertido, então ele vai sentar e vai dizer, você tem tal carro, veja aí uma simulação. Aí o bom vendedor é aquele que vai começando devagarinho a perguntar, esse carro é para o senhor ou é para sua esposa? Aí ele vai dizer, não tenho esposa, sou solteiro. E você vai começar a perceber outras coisas também, até a parte física, né? Se o cliente ele tá com um tênis, sabe? Um tênis de corrida e tal, e você ali já conseguiu entrar. Não só a questão do tipo de carro, mas ali você já consegue puxar um assunto. Você é corredor e tal, aí eu também corro, aí já começa, você já cria aquela... afinidade. Isso, você já se entrosa com aquele cliente. O cliente tá com notebook lá e tal. Muito trabalho, né, doutor? O senhor trabalha com o quê? Você começa a perguntar, ali ele vai começar a soltar, dali você vai tentar entender se você consegue criar um vínculo com aquele cliente. De acordo com aquelas informações que ele te passar, tu vai perceber se ali é acessível para você entrar ou não. Vai ter coisa que não vai ser o teu mundo. É normal, sei lá, se o cara disser para mim, não, eu estudo física quântica, eu não sei nem para onde vai, entende? Eu não vou saber nem o que falar para ele. Se ele disser, não, porque eu sou corredor, aí eu já vou começar a falar com aquele cliente, porque eu já corro também, então a gente vai no embalo. Então, assim, entender o cliente e puxar a conversa e ouvir o cliente ajuda muito, muito na hora da negociação e até mesmo na hora do carro. Entendi. Por exemplo, você tá falando com o cara e ele diz assim, não, porque minha esposa tá grávida. Não, esse carro aqui é muito apertado para o senhor, vai ter que colocar a cadeirinha aqui, vai ficar pouco espaço para os pés. Sua esposa provavelmente vai passar uma temporada sentada aqui atrás com o bebê, com a cadeirinha. Vai ficar ruim, vamos para esse SUV aqui é mais espaçoso. O SUV é melhor? Entende? Quando você tá lá na mesa, ou então lá no início, na porta da loja, que você pescou alguma coisa na hora de você mostrar o carro, você já tem como entrar. O SUV é melhor do que... Aí eu respondo. Depende do perfil. Também, depende do perfil. Hoje, com as nossas estradas muito maravilhosas, né, que não tem buracos... defeitos. Pois é, em nossas ruas do Recife, que quando chove a água vai toda embora, nada alaga, o SUV, óbvio que é melhor. Mas ainda assim, vai depender do perfil do cliente. Tem cliente que gosta de carro esportivo, então prefere um carro hatch. É porque tem carro que tem a característica de SUV, mas você vê que o bicho não é SUV. Ele é baixinho, igual os outros, um pouquinho, o negócio, quando bate na água, o bicho morre. Eu já apelidado. Exato. Eu já vi uns parecidos. Eu não vou comentar aqui, não, mas eu já vi. E dentro daquela questão... Oi? Ele é apelidado, né? Apelidado de SUV, mas na verdade ele não é SUV, não. Tem muitos aí no mercado. Ele nasceu SUV, ele nasceu hatch e se sente SUV. E a gente respeita. Exatamente. É o que ele se identifica, né? É o que ele se identifica. Só não esforça. Eu me lembrei aqui da questão de você olhar detalhes, cara. Eu achei interessante, porque uma vez eu fui olhar um carro, quando cheguei lá, eu vi a quilometragem do carro baixa. E aí eu olhei para o tapete do carro, olhei para a direção do carro, olhei para a manopla do carro.
olhei para a manopla do carro também, mas era automático, e olhei para o banco. E lá estavam com desgastes excessivos. E aí o carro realmente ele não tinha aquela quilometragem que ele estava demonstrando. Por isso que eu perguntei também aquela questão, eu me lembrei agora da questão de detalhes para o consumidor ele ficar atento para essa questão de carro, né? É interessante. Isso. O momento, dessa questão do momento que a gente falou sobre o momento aqui agora, porque existem momentos que as empresas fazem promoção também, né? Ou esse período de promoção também é aleatório. Como é que é a tua visão a respeito disso? Tem um momento certo ou tem um momento aleatório? Então, geralmente, quando o fluxo de clientes na loja e as vendas estão muito baixas, a loja ela tende a dar uma pressão maior. E principalmente se partir do dia 20 para frente. Olha aí. Todo cliente deve entender que dia de comprar carro é o último dia do mês. Eita. Dia do mês. A gente pescou! Queria. Eu já fiz isso. Se você quer comprar um carro, vá no último dia do mês, que se você quiser, o vendedor ele não vai deixar de vender. Ele só deixa de vender se você não quiser comprar carro. Mas se você quiser, o dia é o dia 30 ou 31. A gente agradece, Carla. Com essa a gente já pode se despedir? Quero encerrar, né? Acho, assim, Poxa, terminei perdendo o fio da meada aqui agora, mas eu lembro Falou das datas. das datas, mas eu tinha outra coisa que eu ia falar também, mas tudo bem. Do desgaste. Do desgaste, tem a questão de ficar atento a essa... Fica no... Sim, no banco me lembrei. A questão, você recomendaria financiamento ou tem outra alternativa para essa questão de financiamento? Eu acho que o financiamento ele massacra muito nosso mercado, né? Por isso que a gente tem uma taxa de juros altíssima aí nesse contexto, às vezes para frear isso, né? Porque o brasileiro ele gosta de um financiamento. Mas isso é uma alternativa boa na tua visão ou não? Então, o Ou tem financiamento... alguma outra alternativa que a gente possa utilizar? Tem um consórcio, né? Pode ser assalto, viu, gente? Tem o consórcio e tem o financiamento, né? Agora, sim, depende do financiamento, porque para carro zero, por exemplo, tem a taxa zero, mas eles pedem 80% de entrada, entende? 80% para 12 meses, 24 meses. Então, o ideal é que você guarde o seu dinheiro, invista em algo que vá lhe render e compre financiado, né? E vai pagando com juros. Exato. Compre financiado e pague com juros e pague a primeira e a última, porque aí você tem um desconto bem considerável de 40% a 50% na última parcela. Entendeu? Se for o CDB, não, como é que se chama? CDC. Isso. Então, assim, para comprar... Se você tem grana para comprar carro à vista e quiser comprar, ok. Se você tem um crédito com o seu banco que seja interessante, ainda é melhor do que comprar à vista. Porque se você tem um crédito que seja interessante, que não te dê uma taxa de juros tão alta, entendeu? Trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Exatamente. Porque aí você vai comprar, você vai pegar aquela grana, você pode investir em alguma coisa, você pode aplicar, e aí é mais interessante. Entendi. Isso é uma opinião de Carla, Entendi. entendeu? E eu vou só incrementar o que Carla está dizendo. Esse investimento, o retorno dele tem que ser maior do que a taxa cobrada pelo banco, tá? Exato. Só para qualquer investimento. O retorno do investimento que você fizer tem que ser muito maior, ou maior substancialmente. Ou igual, né? Porque cobre. Não, porque a taxa de juros, a inflação sobe. Sim. A inflação sobe. Então, o seu retorno vai ter a taxa daqui, mais a inflação que vai pegar em cima. Então, você tem que ter um retorno substancialmente maior. Se a Carla me permitir, eu acho que o melhor pagamento é o à vista, né? Sim, se você tem o poder aquisitivo, né? você paga à vista. Mas alternativamente, de fato, como ainda... você estava falando, alternativamente ao financiamento. Na verdade, a gente ficou no financiamento, não foi? Foi, então, aí é onde o que você está falando tem total razão. Se você, eu estou falando assim, em relação a você pagar uma taxa zero, se descapitalizar completamente para pegar uma taxa zero, às vezes não é tão interessante. É melhor você ir para um financiamento que te ofereça uma taxa razoavelmente boa e você pega esse valor e invista, entendeu? Entendi. Mas se você tiver também essa questão de não comprar à vista, mas porque você vai investir e você vai ter um retorno maior do que o que você compraria sem ser... No caso, o que você pega aquele valor que você
vai comprar à vista e você investe para poder você comprar financiado, só que de uma forma que você não gaste tanto, que você consiga reduzir a taxa de juros, entendeu? Entendi. Ou seja, o plano ideal é, tem dinheiro, vai no final do mês, pai. E balança assim, ó. Leva assim. Mas é esse preço, rapaz. Engraçado que o cliente faz assim, é à vista, viu? É à vista. O dinheiro está escutando a conversa, ou então é no Pix. Isso é interessante para o cliente saber, que muito cliente não acredita. Mas para a gente é independente se é à vista ou financiado. A compra é independente, porque eu recebo à vista do mesmo jeito. Então, assim, se eu tiver que dar desconto para você que quer comprar financiado, eu vou dar do mesmo jeito. Se eu tiver 10 mil para dar de desconto para o cliente à vista ou financiado, eu vou dar o desconto do mesmo jeito, porque eu recebo à vista. Até a loja também Só muda para você. Até a loja faz isso, né? Compramos seu carro à vista. Aí eu fico imaginando, e quem vai vender carro parcelado? Financiado, sim, exatamente. Assim, eu me lembro também de uma pergunta que pode irritar os vendedores, né? A turma gosta de perguntar, esse carro teve muitos donos? Aí uma vez o vendedor disse, sim, só teve 3. Um padre, uma velhinha e nas horas vagas era do Papa. Ou seja, o carro não andava muito, não tinha um pouquinho dono, né? Mas assim, tem alguma outra dica que tu quer realmente frisar aí pro povo, cara, nesse contexto geral, falar sobre do que você entende, o que pode orientar pro povo para alguma aquisição, para um modelo... Modelo não, que eu acho que modelo é negócio, né? Mas assim, um aspecto de um carro realmente que possa ser interessante para o povo. Tem alguma coisa que você queira destacar? Em relação a... Aquisição de um carro. Tanto pode ser usado como pode ser... Ó, é um perfil que atende a você esse carro aqui. Mas o perfil que eu digo é o seguinte, não é só condição financeira, é tipo um carro que ele é interessante ou alguma coisa do aspecto do carro que possa ser interessante para você adquirir. Eu respondo. Depende de cada perfil. Não, então, mas a tua pergunta, você quer que eu fale a marca do carro? Não. A minha questão, a sugestão que você poderia dar, ó, existe carro que tem elementos que podem ser interessantes para as pessoas, alguma coisa do tipo. Tem alguma coisa que não consegue frisar nesse aspecto? Não. Depende de cada perfil. Eu vou dar uma pegada nessa questão da quantidade de donos, né? Se você puder comprar um carro de único dono, é interessante, mas aí você vai ter que atrelar junto àqueles outros detalhes que eu falei, a questão de revisão. Dono? Que às vezes o segundo dono é até melhor do que o primeiro, a gente não sabe. Sabe o que é interessante também? É quando o cliente pergunta, mas esse carro foi de mulher ou de homem? É muito engraçado, porque assim... Eu fico tentando entender a cabeça dele nesse momento. O que é que ele tá. Qual é o parâmetro? Porque tem gente que pensa, não, mulher anda melhor. Mulher é melhor, mas é o meu. Não, tem gente que pensa que o de mulher é melhor, que é mais arrumado. Rapaz, eu falo lá por casa, o carro é assim, ó, cheio de coisa dentro. Aí tem gente que, assim, aí vai muito do que a pessoa tá pensando, né? Porque, assim, o carro de mulher, aí tem a visão da mulher que bate com o carro, que não tem cuidado. Que bota o pé na embreagem direto. A embreagem já foi pro mundo. E internamente é a questão da bagunça, né? Mulher bagunça muito o carro. Eu vejo que o homem, ele lambe o carro todo e deixa tudo minuciosamente arrumado. Só que isso também depende muito, porque às vezes você pega o carro de uma criatura que entra e eu acho que ele pega barro assim, esfrega no volante. Quando olha o volante tá todo sujo, podre. E eu digo, gente, era um ser humano que estava dentro desse carro. Aí o pessoal pergunta, era carro de mulher ou de homem? Para poder ter o parâmetro, se o carro era bem conservado ou não, entendeu? E assim, eu acho que num todo, a minha visão é que homem cuida mais do carro do que a mulher. Eita, sincero agora. Eu acho que o homem cuida mais. Eu tô falando isso me baseando até... Na tua experiência? Na minha experiência própria, tá? Eu não ligo muito assim... É uma amostra. Exatamente. Eu até olho e digo... Na tua experiência profissional também, de bastante tempo, né? Tu viu muita coisa desse tipo, então... Exato. Carla, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente.
Foi um prazer aí a respeito desse Muito assunto. obrigado, Carla. Obrigada. Eu diria que é um assunto que as mulheres não gostam tanto, mas que os homens gostam, né? Tanto é que eu diria que os Mas homens... foi muito útil para elas também. os homens têm mais cuidado com o carro do que com as mulheres. Tem homem que não deu nem um banho na mulher, mas o carro ele passa meio dia lambendo o carro ali, entendeu? Então, tem perfume, tem negócio pro pneu, Exato. tem uma cheia de parafernália. Aí, enquanto ela lá tá meio jogada, acho que é complicado, acho que é interessante. Então, eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento. Estivemos aqui conversando com Carla Alves, vendedora de automóvel aí, seminovos e novos, da nossa região, né? Aqui uma trabalhadora, uma batalhadora, desenvolvendo a sua capacidade aí dentro das oportunidades. Acho que isso é interessante para a sociedade e foi muito bom estar aqui com vocês conversando. Então, fiquem todos com Deus. Eu não posso esquecer o momento do ofertório. Como é que você pode contribuir, meu filho? É curtindo e compartilhando. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita.